Olá, muito bom dia, Mato Grosso do Sul. Estamos ao vivo nessa manhã de segunda-feira, radiosa, né? Aguardando uma chuva, pelo amor de Deus. Parece que vai amenizar um pouco, né? O calorão que a gente viveu semana passada e esse final de semana, né? Não tá fácil para ninguém, né, gente? Mas tá mais fresco, pelo menos, na manhã dessa segunda-feira. E desde já eu agradeço a sua companhia, tá bom? Onde quer que você esteja. Olha, no Viver Bem de hoje a gente vai falar de uma doença muito perturbadora que vira e mexe, ela volta à tona, justamente por casos de uma agressividade muito grande, enfim, é a esquizofrenia. É uma doença que tem um estigma, né, muito grande também. Ela é caracterizada pela perda do contato com a realidade. Alucinações e delírios fazem parte do dia a dia de uma pessoa com esquizofrenia que não é tratada, tá? A gente vai conversar daqui a pouquinho. Quem sofre de esquizofrenia tem tratamento, pode ter uma vida perfeitamente normal, mas desde que respeite a medicação. Se essa pessoa não trata, ou os primeiros sintomas da esquizofrenia, que daqui a pouquinho a gente vai conversar com um especialista no assunto, a pessoa ouve vozes que ninguém mais escuta, imagina que está sendo vítima de um plano de perseguição, né? Na maioria das vezes ela pensa que ela está sendo perseguida, que alguém está querendo matar. É realmente uma situação muito complicada. É como se o paciente, resumindo tudo, se tornasse refém da própria mente dele, né? Esse assunto voltou à tona, né, e intriga todo mundo depois da notícia recente, né, da morte do cineasta Eduardo Coutinho semana passada. Ele foi assassinado a facadas pelo próprio filho dele, Daniel Coutinho, de 41 anos, que foi diagnosticado esquizofrênico. Até que ponto, né, uma pessoa como o Daniel, o filho desse cineasta, pode confundir a ilusão com a realidade? Qual é a opinião das pessoas com relação a esse caso, mas principalmente como identificar uma pessoa com esquizofrenia, como tratar essa pessoa para trazê-la para o seio da família, para que ela tenha uma vida perfeitamente normal. Isso é possível. A gente vai conhecer também a história do seu do seu José, tá? Ele é ex-morador de rua, lá de Nova Alvorada do Sul. Hoje ele está abrigado no Hospital Nosso Lar, aqui em Campo Grande. E ele foi diagnosticado com esquizofrenia aos 40 anos de idade. Então vamos saber um pouco mais sobre essa doença? Quer ficar bem informado? Você já está no lugar certo, venha viver bem com a gente. Daqui a pouquinho eu converso, já está aqui comigo, pode mostrar a imagem dele, o médico psiquiatra que vai esclarecer tudo pra gente, o Dr. Kleber. Ele está aqui com a gente, já ele esclarece tudo sobre essa doença. Seja muito bem-vindo, tá bom? A gente já está no ar. Considerado um dos maiores documentaristas do Brasil, Eduardo Coutinho foi morto a facadas dentro de casa no Rio de Janeiro. O filho do cineasta, Daniel Coutinho, de 42 anos, foi preso em flagrante pela morte do pai e tentativa de homicídio da mãe. Maria das Dores Coutinho, de 62 anos, conseguiu se esconder após ser golpeada 5 vezes pelo filho. Ela segue internada em estado grave. Depois do crime, Daniel tentou suicídio, aplicando 2 golpes de faca na própria barriga. Ele está internado sob custódia. A polícia não tem dúvidas da autoria. Acredita que Daniel teve um surto de esquizofrenia. Pois é, realmente uma história trágica. E para esclarecer, né, nos dar informações sobre o que é a esquizofrenia, a gente está recebendo aqui no estúdio o médico psiquiatra Kleber Meneghel Vargas. Doutor Kleber, obrigada. Viu? Muito obrigada. Para a gente esclarecer, antes da gente começar a tocar no assunto, muita gente não sabe o que se trata a esquizofrenia. Só para a gente ter uma ideia, 1% da população mundial sofre de esquizofrenia. 1% da população mundial. É isso? Isso. Nós temos quantos bilhões? 6 bilhões de habitantes? É bastante gente. E subindo, então faz a conta 1% de 6 bilhões de pessoas. Né? Mas a gente foi para as ruas, né, para saber o que as pessoas pensam, doutor Kleber, ou sabem ou não sabem sobre a esquizofrenia. Vamos ver. Já ouvi falar da esquizofrenia, mas saber o que é, exatamente eu não sei. No meu conhecimento, é uma doença psiquiátrica. Eu já ouvi falar, já.
Pelo que eu sei, é quem sofre de nervoso. Passa muito nervoso, muito estresse, essas coisas. Pelo que eu sei, é uma pessoa um pouquinho louca, né? Eu pouco conheço, né? Mas o que eu sei é que a pessoa ela pega alguma neurose, alguma coisa, né? E cisma que tem perseguição, ou sei lá, que está sendo perseguido, que vai ser morto, que vai acontecer alguma coisa. Eu tenho um sobrinho que os médicos falaram que ele é esquizofrênico. Aí, às vezes, dá um surto nele e tem que internar. Como é que são esses surtos? Dá dó de você ver. Se você tivesse a oportunidade, se não teve, que nem eu já tive, não foi uma única vez, foram umas 3 vezes, é lastimável. Você olha assim, você não reconhece a pessoa, ele não fala coisa com coisa, aí ele fala uma coisa que não tem nada a ver, que ele está indo para uma cidade que ele nem conhece. Recentemente um cineasta foi morto pelo filho dele e o filho tem esquizofrenia. Você acha que isso é possível? Que pessoas podem alegar não saber o que está fazendo por conta de uma doença psíquica, como é o caso da esquizofrenia? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a mente humana, né, ninguém conhece o cérebro, que pode acontecer na cabeça de uma pessoa, então eu acho que sim. Na minha opinião, eu acredito que esse tipo de crime, ele já é premeditado. Que a esquizofrenia ela é uma doença, deve ser tratada, mas o fato do assassinato em si, no meu entender, ele já é premeditado. Eu acredito que possa ser que ele não saiba o que ele está fazendo, porque eu acho que essa doença ela tem que ser tratada através de medicação, né? Então a pessoa tem que se tratar. Então eu acredito que realmente ela possa não saber, naquele momento do ato, né, o que aconteceu, não saiba o que ele tenha feito. A pessoa passa muito nervoso, muito estresse, né? Às vezes ela faz algo assim sem pensar. Não, eu não penso assim. Eu penso que a esquizofrenia, de acordo com aquilo que eu vi em parente, ela é uma coisa que, de repente, ele pode ir além, dependendo da hora. Dá aqueles ataques temporários que ele fica doidinho, anda pra cá, anda pra lá, sem direção. Então, eu acredito que ele não se esconde em cima da doença, não. Gente, é realmente adjetivos os mais variados, né, doutor Kleber? A pessoa está nervosa, ela é neurótica, ela é louca, está surtada, fica irreconhecível, quer dizer, várias classificações. O termo louco até a gente não gosta de usar, porque é um termo pejorativo. Mas ainda né? é usado, ainda né? usa, popularmente usa. Popularmente conhecido como louco. Os médicos não usam isso porque trata-se de uma doença. Para a gente classificar a esquizofrenia, o que ela é? É uma doença mental, em que a pessoa ela nasce com uma predisposição genética. Ela já nasce. Já nasce. E ela tem alterações estruturais e neuroquímicas, que no decorrer, ao longo da vida, a partir da segunda, terceira década de vida, normalmente, o indivíduo começa a ter alterações comportamentais, ele começa não só a ter delírios e alucinações, o delírio e a alucinação talvez seja o que mais chame a atenção, né? A pessoa achar que está sendo perseguido, está sendo vigiado. E o interessante é lembrar o seguinte, por que eles se tornam violentos? Porque o delírio não é achar que está sendo perseguido, é ter certeza que está sendo perseguido, é ter certeza que estão falando de você na rua. Então, por exemplo, e esse ter certeza pode ser desencadeado por uma rotina normal de cada um de nós, né? A gente tem uma rotina, de repente todos nós temos problemas, né? Você está trabalhando no seu escritório, na empresa, enfim, tem alguém que não gosta de você ou que tentou te prejudicar, o teu patrão, por exemplo, olha, você está dispensado, normal acontecer. Uma pessoa que sofre de esquizofrenia, não sabe e nem a família imagina, num momento como esse pode acionar o gatilho e ela ter uma reação totalmente inesperada. Pode, e pode inclusive sem nada disso. A pessoa, ela interpreta delirantemente qualquer coisa. Então, a pessoa deu um oi para ela sorrindo, ela interpreta aquilo de uma maneira delirante. Tipo, então, tá me perseguindo. Não necessariamente tem que ter realmente algo atrás daquilo. Entendi. Né? E como desencadeante, aproveitando, um dos fatores hoje que estabelece como uma relação causal em alguns casos é o quê? É o uso de drogas. Quando fala drogas, é muito importante a gente chamar atenção aqui para bebida alcoólica. Também. Quer dizer, você não precisa ter uma droga ilícita, maconha, cocaína, enfim, não. O álcool pode ser o gatilho. O álcool por si só pode desencadear sintomas psicóticos em alguns indivíduos. Você falou, doutor Kleber, a partir dos 20, 30 anos de idade. Em crianças, a gente consegue observar algum comportamento diferente que pode indicar uma esquizofrenia? Os estudos dizem, mas são estudos assim, que você tem que ter um cuidado para avaliar, obviamente.
que dizem que normalmente o indivíduo esquizofrênico, na infância e na adolescência, era um pouco mais isolado, mais quieto, interagia menos com as pessoas, era muito tímido ou muito chorão quando bebê. Então são algumas características. Obviamente não quer dizer que quem é assim vai se tornar esquizofrênico. Não, pelo amor de Deus, já pensou os mães dos quietos, as mães e pais de crianças quietas e choronas já vão olhar para o filho e falar, não, que outras características podem levar uma pessoa a fechar esse diagnóstico? Precisa primeiro ter uma crise? Na verdade, você não necessariamente precisa ter uma crise. Você já tem alguns sinais, antes mesmo do primeiro surto, vamos dizer assim, que esse isolamento começa a aumentar, a pessoa começa a ter algumas ideias diferentes, estranhas. Não é incomum a pessoa não cuidar muito da higiene, do asseio pessoal, começa a usar roupas diferentes, começa a ter ideias diferentes. Isso pode significar que a pessoa está entrando dentro de um quadro. Se isso é associado com uma história familiar positiva, aumenta muito a chance. Ou seja, se alguém na família já possui, tem a esquizofrenia, a chance é maior. A gente separou, né? Nós separamos um vídeo no YouTube, está disponível no canal no YouTube, é muito interessante. Trata-se de uma interpretação de uma atriz, né? Ela interpreta poesias, na verdade, um texto poético que foi escrito por uma pessoa com esquizofrenia. Então, essas palavras, né, escritas por esse paciente esquizofrênico, mostra muito bem como é o drama, essa prisão em que o esquizofrênico vive dentro dele mesmo. Vamos olhar, vamos acompanhar. Nunca sei se meus pesadelos são reais ou se minha realidade é que é o pesadelo. Eles estão nos meus olhos, nos meus ouvidos, na minha boca e nariz. Posso vê-los, mas sou a única. Quando ignoro, grito. Às vezes estão tão perto que posso sentir seu cheiro. A pessoa tem percepção de cheiro, né? Às vezes estão tão perto que eu posso sentir o seu cheiro. Percepção de toque, como se alguém estivesse tocando. O que acontece no cérebro do esquizofrênico? São alterações neuroquímicas, principalmente relacionadas com uma substância chamada dopamina, em áreas específicas do cérebro, que fazem com que o indivíduo tenha a sensação nítida de estar ouvindo vozes, né, claramente, de estar sendo tocado, como você falou, de sentir cheiro em alguns casos, de ver, inclusive ver algumas coisas em alguns casos mais graves, assim. Então você imagina o grau de terror que esse indivíduo tem, né? E isso pode levar o indivíduo a cometer suicídio, né? Isso pode levar o indivíduo a agredir alguém. A cometer um assassinato, como o caso como aconteceu desse rapaz, né, desse homem que acabou matando o pai e tentou matar a mãe. Ele declarou, né, à polícia que depois do assassinato desse cineasta e da mãe, da tentativa da mãe, ele libertou o pai, né? Quer dizer, o que acontece com uma pessoa como essa? Ele estava imaginando, porque aí ele pode arrastar também as outras pessoas. Fala, não, tá todo mundo correndo risco, tá todo mundo correndo perigo, é isso? Possivelmente dentro do delírio dele ele achava isso, né? Então achou, até entre aspas, estava fazendo algum bem dentro do delírio, né? Se isso realmente aconteceu, matando o pai, assassinando a mãe. É muito difícil você dizer realmente sem ver o paciente. Não, claro, isso é tão intrincado, ou seja, é tão complexo. Dr. Kleber, você trabalha com pacientes psiquiátricos, tem cotidianamente encontros com pessoas que sofrem de esquizofrenia, homens e mulheres. Existe uma diferença ou não? Na verdade, a prevalência é parecida entre os gêneros, né? Então, homens e mulheres têm uma chance mais ou menos igual. O que acontece é que na mulher, geralmente, é um pouco mais tardio o início dos sintomas. No homem, geralmente, acontece um pouco mais precocemente. Mais cedo. Mais cedo. Onde eu procurar? Que médico, psiquiatra, quem está nos acompanhando aí, que conseguiu identificar em casa alguém que possa ou conhece alguém que tem esses traços? Procura um médico? O ideal seria procurar um psiquiatra, né? E é necessário fazer uma avaliação global desse paciente, porque existem uma série de patologias, como tumor cerebral, vasculites, às vezes até um problema de tireoide, um problema em pessoas mais velhas, uma alteração de eletrólitos, por exemplo, pode fazer o paciente ficar confuso, parecer que ele está psicótico. É mesmo? Então você tem que primeiro avaliar clinicamente, descartar doenças somáticas, para depois você dizer que o paciente tem um quadro psiquiátrico. Quer dizer, então, gente, problema de tireoide, né?
que mais? Tumores cerebrais. Tumor cerebral. Vasculites, algumas outras doenças autoimunes, até um caso de derrame cerebral. Sim. Então tem uma série de doenças, de patologias que podem mimetizar um quadro psicótico. Que podem dar a entender que a pessoa está sofrendo alguma coisa que é psiquiátrica e não é, a causa é física, né? É química mesmo ali e não necessariamente a esquizofrenia. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, dá para a gente conhecer a história do seu José. Ele era morador de rua em Nova Alvorada do Sul, no interior do estado. Aos 40 anos de idade, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Já já a Cris Pazeto conta essa história pra gente. Estamos de volta e eu quero falar com você que está começando a semana e está preocupadíssimo com as contas para pagar e precisa economizar. Se você está em Corumbá e Ladário, tem uma novidade da Vivo que vai fazer você economizar muito e falar à vontade. Chegou o Vivo Fixo para Corumbá e Ladário. Com o Vivo Fixo você tem a qualidade da Vivo, que você já conhece, no telefone fixo da sua casa ou empresa. Você vai falar ilimitado com qualquer celular da Vivo do Brasil e com qualquer telefone fixo local. E tem tarifas reduzidas para outras operadoras. Tudo isso por R$ 19,90 por mês apenas. Só R$ 19,90 por mês. E o melhor, você não precisa de instalação, quebrar a parede, plugar. É só plugar e começar a usar. Você vai ligar agora para 3312-9292 e vai adquirir seu Vivo Fixo na Contato, hein? 3312-9292. Você fala à vontade com qualquer celular da Vivo do Brasil e com telefone fixo local. O Vivo Fixo também funciona no seu celular, tá? Na aquisição do Vivo Fixo, esse aparelho que você está vendo na tela sai por 4 vezes de R$ 24,99. Vivo Fixo para Corumbá e Ladário por R$ 19,90, gente. Tá muito, mas muito barato. É na Contato, hein? 3312-9292. Vivo, conectados, você já sabe, vivemos muito melhor. Vamos voltar ao assunto de hoje? A gente vai conhecer agora a história do seu José. Ele era morador de rua em Nova Alvorada do Sul, no interior do estado. Um abraço para o pessoal de Nova Alvorada. E por apresentar um comportamento pouco arredio, né, com quem tentava ajudá-lo, uma assistente social encaminhou o seu José para o Hospital Nosso Lar aqui em Campo Grande. Foi então que ele descobriu que é esquizofrênico. Hoje, ele está na Casa de Apoio São Francisco de Assis. E a Cristiane Pazeto, nossa repórter, foi até lá para conhecer a história dele e contar pra gente. Vamos ver. José, de 45 anos, é um abrigado muito querido pelos colaboradores da Casa de Apoio a Moradores de Rua. É um homem pacato, tímido, sem vícios, de pouca conversa e muita disposição. Não é preciso lembrá-lo de suas obrigações, nem do horário dos medicamentos. José vive num mundo próprio. Apesar de interagir pouco com os companheiros, gosta das atividades da casa. Aqui tem a escola. Você gosta da escola? Gosto. Você sabe ler e escrever? Não sei não. Sabe não? Você gostaria de aprender? Devagar para ver que aprendi. O José vive aqui na Casa de Apoio São Francisco de Assis há 5 anos. Antes ele era um morador de rua conhecido em Nova Alvorada do Sul, interior do estado. O José foi trazido para Campo Grande pela assistência social daquele município para se tratar num hospital psiquiátrico. Aqui no Nosso Lar, aos 40 anos de idade, ele foi diagnosticado esquizofrênico. Ele tinha o costume de cavar buraco. Só que ele não deixava ninguém se aproximar dele, então as pessoas ficavam com dó dele ficar lá jogado e levava comida para ele. Só que na hora que as pessoas iam entregar para ele, ele não aceitava. Então as pessoas começaram a perceber que se deixasse de lado a comida, depois ele ia lá e comia. Da infância em Nova Alvorada do Sul, José não tem nenhuma lembrança, ou então preferiu esquecê-las. Aí largou Deus, eu fiquei sozinho. No tempo em que está abrigado, José teve um único surto. Ficou dias desaparecido, até ser localizado no Centro de Triagem e Apoio ao Imigrante. Depois desse episódio, José voltou diferente. Quando ele retornou assim, ele não estava querendo tomar medicação. Depois de muito diálogo que eu tive com ele, ele foi aceitando a medicação.
Aí ele voltou o que ele era antes, né? Mas só que ele teve que aumentar a medicação. A psiquiatra dele, né, teve que aumentar a medicação dele para ele não ter novamente esse surto. A técnica em enfermagem tem um carinho especial por José. Ela acredita que um reencontro com a família poderia ajudá-lo no tratamento. Nada melhor do que o laço familiar, né, para poder estar ajudando, né, na parte psicológica dele, ia estar ajudando muito. Vocês já fizeram de tudo para tentar encontrar essa família? Já foram várias buscas, né, com os assistentes sociais daqui, né, da Casa de Apoio, inclusive até de lá de Nova Alvorada. Eles tentaram, mas só que não teve sucesso. Você gostaria de reencontrá-los? Mas não é difícil. Se de repente a gente conseguisse através da televisão, mostrando você, contando tua história, você gostaria de reencontrá-lo? Isso é bom, né? Olha, o seu José Ferreira de Lima, que a gente acabou de mostrar, que a Cristiane Pazeto conheceu, ele nasceu no dia 20 de fevereiro, portanto, daqui a 10 dias completa 45 anos, 20 de fevereiro de 1969. O pai dele se chama João Ferreira de Lima e a mãe é Maria Procópio de Lima. Portanto, o José seria muito bom para ele se ele reencontrasse os pais, alguém da família. Então, José Ferreira de Lima e Maria Procópio de Lima são os pais do José Ferreira, né, de Lima, que nasceu no dia 20 de fevereiro. Esse moço aí, que está na Casa de Apoio São Francisco de Assis, aqui em Campo Grande. Ele é de Nova Alvorada do Sul, era um morador de rua bastante conhecido por lá. Então, né, vamos fazer essa corrente aí para tentar localizar os pais dele. Eu continuo com o Dr. Kleber Meneghel Vargas, médico psiquiatra. Dr. Kleber, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tratamento existe e a pessoa pode levar uma vida bem normal? A gente acabou de ver o caso do seu José, está tomando a medicação. O tratamento é a base de medicação mesmo? É a base de medicação. São os antipsicóticos, em alguns casos você vai ter que usar antidepressivos também. A terapia é muito importante também e, aproveitando o gancho, a inserção social e familiar é fundamental para o sucesso do tratamento. Quer dizer, se a pessoa interrompe o tratamento, porque muitos são adultos, conseguem ter já aquela sensação, não, eu estou bem, não preciso de ninguém cuidando da minha vida. Muitos podem ser que fingem que tomam a medicação, né, e aí acabam jogando fora. Se acontecer de interromper a medicação por qualquer motivo, o que pode acontecer? A grande parte das internações que nós temos hoje em dia é devido ao paciente ou suspender, né, ou diminuir a medicação por conta. Isso faz com que o indivíduo acabe entrando em surto e tenha que internar. O que acontece é que muitas vezes o paciente não tem consciência de morbidade, ou seja, ele não percebe que está adoecendo. Então, por isso que ele acha que não precisa tomar o remédio. E ele se sente bem, né? Estou bem, então não vou usar medicação. E o paciente tratado, já que o tema também tem relação com violência, o paciente tratado, ele não tem um nível aumentado de violência com a população normal. A maioria da população, crimes cometidos, não tem nenhum indivíduo psicótico, né? Existem casos, obviamente. Agora, não tratado, esse paciente pode realmente ficar violento, ficar agressivo. Durante o intervalo, a gente estava conversando aqui com o Dr. Kleber, falando de moradores de rua, porque eu tinha chamado essa reportagem, que a gente acabou de ver, do seu José, que foi morador de rua durante muitos anos ali, né, em Nova Alvorada do Sul. Você estava falando que a maioria das pessoas que estão nas ruas, que moram nas ruas, tem sim um traço de... A grande maioria ou tem doenças psiquiátricas graves, ou tem um problema de dependência com álcool ou outros tipos de drogas. Quando fala grande maioria, 90%? Acho que diria até quase 90% desses indivíduos. Claro que tem um problema social atrás disso também, mas grande parte, além do problema social, tem esse problema relacionado a doenças mentais e às drogas. É terrível saber, porque mais de 90 mil leitos foram fechados nos últimos anos. Então, no Brasil inteiro, nós temos um déficit para internar os pacientes. Obviamente, alguns leitos foram fechados porque não tinham condições. Que são os famosos hospitais psiquiátricos, aquelas barbaridades que a gente via. Mas nós precisamos, né, de locais para internar o paciente, adequados, para que esses pacientes fiquem no momento de crise, para que saiam e voltem para a sociedade, para suas famílias. A medicina psiquiátrica hoje, ela trabalha com a questão de reinserir esse paciente no seu contexto social, na sua família e tratá-lo. Sim, sempre. Não deixá-lo num depósito de pessoas como a gente via. De jeito nenhum. Na verdade, nunca foi essa a intenção da psiquiatria. Foram alguns maus psiquiatras e alguns maus políticos
que em alguns momentos fizeram depósitos dos hospitais. A gente tem mais um pouquinho, um pedacinho daquele vídeo que está disponível no YouTube, que mostra um pouco da angústia que vive uma pessoa que sofre de esquizofrenia. Lembrando que é uma atriz que interpreta um texto que foi escrito por um paciente diagnosticado com esquizofrenia. Vamos ver. Estou sempre sozinha, mas nunca sem as coisas. Elas me acompanham onde vou e falam coisas horríveis sobre mim e sobre o mundo. Eles crescem dentro de mim, se multiplicam. Ninguém consegue me ajudar a esquecê-los. Sei que isso depende de mim. Eu quero muito. Mas eles não param de manipular a minha mente. Gente, a esquizofrenia também foi tema de um filme chamado Uma Mente Brilhante, que é um longa-metragem americano e é baseado numa história real. Vamos dar uma olhadinha. O matemático americano John Forbes Nash foi um gênio precoce. Em 1949, aos 21 anos, escreveu uma tese de doutorado que revolucionou a economia. Mas sua chama criativa se apagou aos 30 anos, quando começou a ouvir vozes e perdeu contato com a realidade. A mulher o internou num hospital psiquiátrico, onde ele foi diagnosticado esquizofrênico. Em 1995, em entrevista a um canal americano, após ganhar o Nobel de Ciências Econômicas pelas ideias que desenvolveu na juventude, Nash disse que se sentia perseguido. Acreditava que o presidente, o Papa e outras pessoas conspiravam contra ele. A história inspirou o filme Uma Mente Brilhante, protagonizado pelo ator Russell Crowe, no papel de John Nash. Uma interpretação brilhante do Russell Crowe também, né, nesse filme, Uma Mente Brilhante. Dr. Kleber Meneghel Vargas, médico psiquiatra, aqui com a gente. O que o sistema público de saúde oferece para as pessoas, para as famílias que têm uma pessoa que aparenta ter esquizofrenia? Nós temos os CAPs, que são o Centro de Assistência Psicossocial, onde vai ser feita uma primeira triagem. Nas próprias unidades de saúde isso já é feito pelo médico. Temos alguns ambulatórios no SEM, se eu não me engano, de psiquiatria. Na Santa Casa existe um ambulatório, no Hospital Universitário também existe um ambulatório. E nós temos para internação, nós temos para o Hospital Nosso Lar, a Santa Casa, e no Hospital Regional temos alguns leitos também. Mas não é suficiente, né? Não é suficiente. Infelizmente, nós temos um déficit. No Brasil, são 0,2 leitos por cada 100 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde preconiza 1 para cada 100 mil habitantes. Quer dizer, a gente tem menos de 1 leito. 10 mil habitantes, desculpa. A gente tem absurdo, né? Absurdo. Quer dizer, se é 1% da população mundial que sofre de esquizofrenia propriamente dita. Se nós fizermos de transtornos mentais graves, são 3% da população. Se juntar isso com a dependência de drogas, some-se mais 3 a 6%. Como é que fica, por exemplo, quem tem criança em casa, né? E que tem uma pessoa esquizofrênica, né? Como lidar com o paciente esquizofrênico que está sendo tratado, que está ali ok, né? Enfim, como lidar com isso? Se ele está sendo tratado, se ele está estável, como qualquer outra pessoa, né? Tendo o cuidado, obviamente, de ver se ele está tomando a medicação, se ele está tendo algum tipo de alteração comportamental. Agora, se o paciente está em crise, não tem muito o que fazer. Você vai ter que, infelizmente, muitas vezes internar esse indivíduo. Eu digo infelizmente por quê? Porque ninguém gosta de internar, né? Como ninguém gosta de internar para um problema neurológico, cardiológico, também ninguém gosta de internar para um problema psiquiátrico. Mas, às vezes, não tem outra solução. E como lidar com o preconceito, com o estigma que essa doença tem? Eu acho que isso que a gente está fazendo já é uma forma de tirar o estigma, né? Por exemplo, de que eles são sempre violentos. Não, eles podem se tornar violentos quando não tratados. É que não é louco que se fala, né? Louco, como dizem alguns mestres, né? Dizem o seguinte, louco é cachorro que tem hidrofobia, né? Não é usado pra gente isso daí, né? Então, e perceber que essas pessoas podem ser inteligentes, elas são pessoas amáveis, são pessoas que muitas vezes podem levar uma vida normal. E só dar carinho, ou só ali, não, estou perto de você, né? Não, a minha presença te basta, e não dar medicamento, não vai adiantar nada. Infelizmente não adianta. Terapia do amor não funciona. A terapia do amor sempre funciona em todos os casos, mas a partir do momento que você está suprido,
nas suas necessidades. No caso de uma pessoa doente, ela precisa passar pelo tratamento. tratamento. Fazer uma analogia, eu tô com pressão alta, alguém vai dar carinho para mim, não vai baixar minha pressão. Sua pressão não vai baixar. Infelizmente. Kleber, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho que os médicos e psiquiatras fazem e que é tão necessário. Obrigado. Tá bom? Gente, a gente vai se despedir, claro, eu vou tomar meu suquinho de laranja, né? Afinal de contas, da Natus Fruta, que é sempre uma ótima companhia para a gente começar muito bem amanhã, levar para a tarde toda. Então lembre, tá? Amanhã a gente está de volta e eu vou mostrar aqui uma dica sensacional de uma nutricionista para você montar um lanche saudável, bacana, prático para o seu filho levar para a escola. Tá? Muitas mães ainda estão, né? A minha filha está começando a estudar de manhã. Meu Deus do céu, tem que preparar o lanche de noite. Senão de manhã cedo, 6 horas da manhã, tá tudo atrapalhado. Então uma dica bem bacana para vocês, mães e pais também, por que não, né? Irem para a cozinha preparar o lanche para os filhos, é bem legal, tá? E tem também Mundo Pet, tá? Você vai conhecer o menor cão do mundo. Que raça será, hein? Que é bem pequenininho, menor cão do mundo. Tô esperando vocês amanhã num Viver bem diversificado, tá? Agora vem mais uma delícia no Forno e Fogão com o meu amigo Delapa. 5 para as 10 da manhã. Amanhã, nessa terça-feira, a gente tá aqui, tá? Beijo grande. Tchau, tchau.